Continuar aqui então, pessoal, segunda parte da nossa lista é aquela parte mais difícil, né? Onde a gente vai ter que calcular corrente, tensão e ela é um pouquinho mais puxadinha. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal, o exercício 839 é um exercício interessante. Universidade Federal de Pelotas. A estudante Rosemary dispõe de três fios condutores, iguais entre si, cada um com resistência elétrica R. Ou seja, ela tem três resistores, né? Lembra que eu falei? Mesmo um condutor simples, um fio, ele é um resistor. Então ela tem três resistores aí, iguais e com resistência R. Sugira a Rosemary uma forma de ligar dois ou três desses resistores entre si de modo a obter: letra a menor resistência elétrica possível. Então, como é que eu posso ligar esses resistores a fim de obter uma resistência equivalente que seja a menor possível? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte: uma das coisas que a gente pode fazer é fazer todo tipo de ligação possível entre eles. Tá? Eu posso fazer uma ligação assim, ó, são três resistores. Assim, um, dois, três, certo? Eu posso fazer assim só dois também, porque ele falou que pode ser só dois, né? Assim, certo? Dois, aqui três em série, três em paralelo. Mas eu também posso fazer três em série, dois em série. Agora eu posso fazer três em paralelo, mais um aqui e mais um aqui, e dois em paralelo também pode ser, sim. O que mais que dá para fazer? Dá para fazer também misto, né? Misto vai ficar assim, ó, um aqui e dois aqui, ó, sim, e assim. Aí, aqui eu tenho as possibilidades. Todas as possibilidades de juntar dois ou três, que é o que está escrito aqui, ó. Ligar dois ou três resistores, beleza? Bom, vamos dar uma olhada no primeiro caso aqui. Esse primeiro caso aqui, se você tem o resistor R, vou colocar em cima aqui. R, R e R. Como é que eu resolvo o resistor equivalente desses três aqui? É somando os três, né? Então, R mais R, eu tenho um resistor equivalente desse primeiro caso, vale 3 R's. 3 R's é a soma dos três. R mais R, 3 R's. E aqui embaixo, eu tenho um resistor R com outro resistor R. O resistor equivalente é 2 R's. Beleza? Ok. Vamos ver aqui agora. Paralelo. Eu tenho três em paralelo. E os três são iguais. R, R e R. Então, como que é que fica aqui a resistor equivalente? Vocês lembram? Quando os três são iguais, você pega um deles e divide pela quantidade deles. Bom, um deles é o R. Ele não deu número, ele só deu uma letra, né? R. E são três. Então, pronto. Isso aqui é a resistência equivalente quando eu coloco três resistores juntos. Repare que é o valor de um deles dividido por 3. É um valor pequeno, né? Você pega o valor de um e divide por 3. E aqui vai cair pela metade, né? Dois resistores iguais, você vai pegar um deles e vai dividir por 2. Então você tem metade. E por último, esse daqui você tem aqui R, né? R e R. Resolvendo esses dois aqui em paralelo, esses dois aqui vai me dar metade, né? R sobre 2. Só que aqui tem um R também que a gente tem que somar, ó. Quanto que dá R mais metade de R? Um R e meio, né? 1,5 R. Certo? Beleza? 1,5. 1,5 R. Aí olha só o que o exercício pergunta, ó. Letra A. Menor resistência elétrica possível. Qual desses aqui é a menor resistência possível? É 3 R's? É 2 R's? É R sobre 3? R sobre 2? Ou 1,5 R? 1,5 R também pode ser escrito 3R sobre 2, tá? É a mesma coisa. Ou 1 R meio. Qual desses é o menor, pessoal? Se você substituir o R por um número, qualquer número aí, você vai ver que o que dá o menor de todos aqui é esse aqui, ó. Vou marcar de azul. É esse aqui, ó. Quando você liga aqui, ó, os três em paralelo. É o que cai para o menor valor.
Tudo bem? Você substitui aqui por algum número, né? O R por algum número, você vai ver que o que divide por 3 é o que vai dar um número menor. Tudo bem? Então isso aqui seria a resposta da letra A, o menor valor. Ou seja, qual é a ligação que vai me dar o menor resistência elétrica possível? 3 resistores em paralelo, os 3 em paralelo. Então se eu quiser baixar a resistência, coloque em paralelo, resistores em paralelo. Depois, a maior resistência possível, na letra B. Qual desses é a maior possível? A maior possível aqui, ó, é a primeira aqui, ó. 3R. 3R é maior que 2R, é maior do que o R dividido por alguma coisa e é maior do que um R,5. É o dobro, né? Certo? Então aqui é a letra B. Então, como é que eu vou produzir a maior resistência possível? A maior resistência possível? Somando os três em série, ligando os três em série. Tá? E uma resistência elétrica igual a R sobre 2. R dividido por 2. Está aqui, ó. R sobre 2. É ligando dois resistores em paralelo. Dois resistores em paralelo eu tenho meio R, R sobre 2. E uma resistência elétrica igual a 1,5 R também já fizemos, olha aqui, ó. 1,5 R ou 3R sobre 2 é ligando numa ligação mista. 2 em paralelo e 1 em série com esses dois. Tudo bem? Aí, se fosse desenhar aqui bem pequenininho, ó, na prova, né? Se fosse na prova desenhar bem pequenininho, fazer assim, ó. 3 em paralelo na letra A. A maior possível seria assim. Os três em sequência. R sobre 2 seriam dois resistores em paralelo. E 1,5 seria misto, né? Assim, assim e assim. Beleza? Aí. Joia, vamos pro próximo. Vamos lá, esse exercício aqui é da Unicamp, São Paulo. Ele diz assim, ó. Dispõe-se de vários resistores iguais de resistência 1 ohm. Então você tem vários resistores de 1 ohm. Aí a pergunta é: faça um esquema mostrando o número mínimo de resistores necessários e a maneira como eles devem ser associados para se obter uma resistência equivalente a 1,5 ohm. Acabamos de fazer esse exercício. Como é que eu vou juntar resistores de 1 ohm para obter 1,5? Se eu for juntando em série, não vai dar certo nunca, né? Porque eu vou somando, né? 1 mais 1 mais 1, já deu 3 aqui, não dá. Se eu somar 2, eu tenho 2 ohms, já passou. Eu quero 1,5. Se eu juntar 2 em paralelo, nós vimos agora há pouco que isso aqui vai dar, se eu pegar 1 ohm aqui e 1 ohm aqui, o resistor equivalente aqui é de meio ohm. Cai pela metade, né? Cai pela metade. Mas não quero meio, quero 1,5, com o mínimo possível. É exatamente o que nós já fizemos ali no exercício anterior, pessoal. A gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar 2 em paralelo. E aí vai dar meio, né? Meio. E vamos somar com mais um aqui, em série. Então, vamos pegar 1 ohm aqui, 1 ohm aqui e 1 ohm aqui. Esses dois aqui vai dar meio, 0,5 ohm. E vamos somar com esse aqui que está em série, 1 ohm. Pronto, você tem 1,5 ohm. Beleza? Esse aqui é o resistor equivalente. Isso aqui seria a resposta da letra A. Agora, a letra B. Então, esse é o número mínimo, tá, pessoal? 3 resistores. Ó. Não tem como fazer outro esquema com menos do que isso, para dar 1,5. Tá? Agora, ele diz na letra B assim, ó. Mostre o esquema de outra associação dos resistores disponíveis que também tem uma resistência equivalente a 1,5. Quero uma outra associação que também vai me dar 1,5. Bom, pessoal, eu pensei assim, ó. Primeiro que me veio na cabeça. Se é 1,5 e eu consigo fazer meio, é só pegar meio mais meio mais meio. Tá? Então, olha só o que dá para fazer. Vamos pegar esse aqui, vamos colocar em paralelo com esse aqui. Né? 1 ohm paralelo com mais 1 ohm, meio ohm. Aí eu vou fazer mais meio aqui, ó. Certo? Aqui eu pego 1 ohm com mais 1 ohm, aqui eu tenho mais meio ohm. E aí eu pego mais meio ohm aqui, ó. 1 ohm, 1 ohm. Beleza? Aí o que acontece? Esses dois aqui, meio ohm. Meio. Mais, tá em série, né? Então você soma. Esses dois aqui, meio ohm. Mais esses dois aqui, meio ohm.
Beleza? É isso. Se você, caso você fez um outro desenho aí, você pode postar, posta uma mensagem para mim lá para eu ver e posta a foto também, tá? Quero ver como é que você fez, como é que você conseguiu. Beleza, beleza. Vamos pro próximo. Vamos lá, esse aqui é da Fatec São Paulo. Para um trecho de circuito abaixo, calcule. Letra A. A diferença de potencial entre os pontos A e B. Nós temos aqui uma associação mista. Nós temos aqui o ponto A e o ponto B. Ele quer saber a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ele quer saber a tensão, né? Ele quer saber quantos volts tem aqui, ó, entre esses dois pontos, certo? Tem uma corrente chegando aqui, então quer dizer que esses dois pontos eles estão ligados a uma fonte aqui, ó, uma fonte, uma bateria, por exemplo. Está fornecendo uma voltagem entre os pontos A e B e a corrente entra por aqui pelo ponto A, passa pelo circuito e chega aqui no ponto B. Bom, pessoal, para a gente entender melhor esse desenho, eu vou redesenhar aqui do lado, tá? Olha aqui o ponto A, vamos desenhar ele aqui. Ponto A. O que nós temos aqui? Logo na saída do ponto A já tem um resistor de 2 ohms. 2 ohms. Depois tem um nó aqui, ó. A gente vai chamar de C, né? C. Ele chega no C. Aqui no ponto C, que é um nó, sai um de 12 e sai um de 8. Então vamos desenhar aqui, ó. Aqui sai um de 8. E aqui sai um de 12. Na sequência do de 8, ó, depois do de 8 tem um de 4. Então depois aqui, ó, o 8, né? 8. Depois tem um de 4 aqui. 4 ohms. Beleza. E aí os dois, olha, o de 12 e o de 4 se encontram aqui, ó, no ponto D. Então vamos juntar eles aqui. No ponto D. E aí entre o ponto D e o ponto B nós temos um de 7 ohms. Então, entre o ponto D e o ponto B, nós temos um de 7 ohms. Beleza? Então é assim, ó. Faltou só colocar aqui, ó, o 12 aqui, né? 12. Beleza. Isso aqui a gente sabe até calcular o resistor equivalente, e é o que a gente vai fazer, né? Olha só, ele pergunta na letra A qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ele quer saber quantos volts tem aqui, ó. Quantos volts tem aqui. Eu sei o valor da corrente, ó, o exercício está dizendo aqui, ó, tem 4 amperes. Então a corrente que está entrando aqui, ó, uma corrente I de 4 amperes. Ok? Aí vai se espalhar, vai chegar aqui, vai se dividir, né, em 2. Vamos chamar aqui de I1 e aqui I2. Certo? Vai se dividir ali. Pessoal, primeiro eu vou calcular o resistor equivalente dessa associação. Tá? Sabendo a corrente e sabendo o resistor equivalente, eu consigo achar a tensão usando o URI. Vamos lá então? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó. 8 com 4, 12. Eu vou redesenhar aqui então, vai ficar assim, ó. Ponto A. Aí aqui o ponto C, que sobe aqui. Aí juntamos ali, né? Vai dar 1 de 12, 12, que a gente substituiu, o 8 e o 4, tem que somar. E aqui embaixo tem outro de 12. Opa, beleza, os dois são iguais. Quando é assim é bom porque o cálculo fica fácil. E aqui tem um de 7. Aqui é o ponto D e aqui é o ponto B. Olha ali, agora eu tenho 12 e 12. 12 e 12. Vamos juntar isso aqui num só. Faltou colocar aqui 2, ó. 2 ohms aqui. Vamos juntar aqueles dois ali então. A gente vai ter então ponto A, 2. Aqui é o ponto C. Agora esses dois aqui estão em paralelos e são iguais. O que acontece? Ah, cai pela metade. Muito bem. Cai pela metade. D. Então cai pela metade e cai para 6. E aqui por último nós temos 7. Pronto, agora está fácil. 3 resistores em série. O que a gente faz com esses 3 resistores em série? A gente soma, né? Então vamos somando aqui, vai ficar assim, ó, do ponto A, um resistor só, até o ponto B. Aqui dá 8, com 14 vai dar 15, com 7, né, vai dar 15. 15 ohms é o resistor equivalente, é o resistor que substitui todo o circuito, beleza? Agora olha só, para a letra A, ele quer saber a DDP na letra A, ele quer saber o U,
E o U a gente sabe que a gente calcula assim, ó, URI. URI. Nós já vimos isso lá atrás, né? Primeira lei de Ohm. Então vamos lá. Quanto é a tensão? Não sabemos. Quanto é a resistência do circuito todo? É 15 ohms, acabei de calcular. E qual é a corrente que entra lá pelo A, que vai se espalhar pelo circuito todo? É uma corrente de 4 amperes, é isso? Esqueci. Deixa eu ver aqui. 4 amperes. Então, a tensão é de 4 vezes 15, 60 volts. 60 volts é a resposta da letra A, é a tensão entre os pontos A e B. Ó, olha só, resistor equivalente fica entre o ponto A e o ponto B, então a tensão entre o ponto A e o ponto B, aqui, ó, é de, vou colocar aí de azul, é de 60 volts. Acabei de calcular, beleza? Ok, na letra B ele quer saber a potência elétrica dissipada no resistor de 7 ohms, esse último aqui, ó, o último resistor. Bom, vamos lembrar as fórmulas da potência? Fórmulas da potência, nós temos isso aqui, ó, temos energia pelo tempo, nós temos π, nós temos I ao quadrado vezes R, e nós temos U ao quadrado sobre R. Bom, olha só, pessoal. Eu sei qual é a corrente que passa aqui no 7. Cadê o desenho? Perdi. Aqui, ó. Eu sei qual é a corrente que passa aqui no 7. Qual é a corrente que passa aqui? É a mesma que entra aqui, ó. Se entra 4, vai ter que sair 4 aqui. Se chega 4 aqui no B, obrigatoriamente tem que passar aqui pelo 7. 4 amperes aqui. Eu sei quanto é a corrente e sei quanto é o resistor. Então, olha aqui, ó. Vamos lá para a fórmula. Eu posso usar essa fórmula aqui, ó. Essa aqui, quer ver? Ó? Potência é a corrente é de 4 que passa ali. 4 ao quadrado e o resistor é de 7. Então, 4 ao quadrado, não vai fazer 4 vezes 7, 28 para depois levar ao quadrado, né? 4 vezes 4, 4 ao quadrado é 16 vezes 7. Quanto é 16 vezes 7? 6 vezes 7 é 42, 7 com mais 4 é 11, 112. Então a potência é de 112 watts. Lembra que é watts, né? A unidade da potência. 112 watts é a unidade da potência dissipada no resistor de 7 ohms. Tranquilo? Beleza? Ok, é isso. Então vamos para o próximo exercício. Vamos lá, esse 842, aqui ele diz assim, ó, considere o circuito abaixo e determine o valor de R, tá aqui ó, o R, um circuito, é um resistor que a gente não conhece o valor, ó, não conhece o valor desse resistor aqui, de forma que as correntes nos resistores de 4 e de 10 sejam iguais. Bom, vamos lá, vamos pensar aqui, ó, vou colocar aqui, vou pôr um ponto A aqui, tá, desse lado aqui, vou pôr o ponto B aqui. O que acontece com uma corrente que chega aqui? Ela não vai se dividir assim, ó, para cima e para baixo? Certo? Aí o que acontece? Ele quer que a corrente, quando chegar aqui, né, vai se dividir em dois também, ó. Só que depois vai se juntar aqui, ó. Vai passar pelo 4. Então veja só, ele quer que a corrente que passa pelo 4 aqui, ó, aqui pelo 4, seja igual à corrente que passa aqui pelo 10. Se for igual, pessoal, a corrente que chega aqui tem que ser igual a que chega aqui em cima, ó. Tem que ser a mesma corrente. Então, uma divisão por igual, dividir ao meio. Aqui, desse lado aqui, eu tenho que dividir ao meio. Faz de conta que fosse 10 amperes. Tem que ser 5 amperes para cima, 5 amperes para baixo. Certo? Aí, esse 5, quando chegar aqui em cima, ele vai se dividir. Vai um pouco para cima, vai um pouco para baixo. Vai depender dos valores das resistências. Aqui se divide. Junta de novo, vai passar 5 amperes aqui, 5 amperes aqui. Olha lá, como o que passa pelo resistor de 10 é 5 e o que passa pelo de 4 é 5. Foi só um exemplo que eu dei. Não estou dizendo que é 10 amperes, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a corrente tem que se dividir igual aqui em cima e embaixo, tá? Para que a corrente se divida, vou apagar aqui que eu baguncei demais. Para a corrente se dividir de maneira igual em cima e embaixo, vocês concordam comigo que a resistência equivalente que substitui esses três aqui tem que ser igual a esse aqui? Ou seja, a resistência equivalente que substitui esses três resistores tem que ser, a resistência equivalente aqui, tem que ser de 10 ohms. Porque daí eu tenho 10 em cima, 10 embaixo, a corrente vai ser igual. A mesma corrente passa em cima e embaixo, então você vai ter a mesma corrente passando aqui e a mesma corrente passando aqui. Tranquilo?
Então eu já sei que a parte de cima tem que ser 10. Tem que ser 10. Então eu vou desenhar só a parte de cima aqui, ó. Eu tenho aqui um resistor de 4 ohms. E aqui eu tenho uma divisão. Eu tenho um resistor de cima que eu não sei quanto vale, que é R. E eu tenho um resistor de baixo que vale 15 ohms. Beleza? Bom, isso aqui tudo tem que me dar uma resistência equivalente. A resistência equivalente disso tudo tem que ser 10 ohms. Beleza? Agora, eu sei que o 4 vai ter que somar com alguma coisa. Olha só, o 4 vai ter que somar com quanto para dar 10? O 4 tem que somar com 6 para dar 10. Então, esses dois juntos aqui tem que dar uma resistência de 6 ohms. Esses dois têm que dar uma resistência de 6. E agora, como é que eu calculo esses dois para dar 6? São dois resistores e eles não são iguais, porque se fosse 15 e 15, daria 7,5. Eu não quero 7,5, né? Cai pela metade, né? Quero 6. Então eles não são iguais. Quando eu tenho dois resistores diferentes, qual é a fórmula? Vou fazer de verde aqui. Qual é a fórmula do resistor equivalente para dois resistores diferentes? Você multiplica em cima e você soma embaixo, certo? E eu sei que esse resistor equivalente tem que ser quanto? Tem que ser 6. Então, no lugar disso aqui, eu vou colocar 6. O resistor 1, vamos chamar de R. E o resistor 2 é o 15. 15. Multipliquei em cima, somei embaixo. E agora eu tenho que resolver essa matemática aqui e achar esse valor desse R. E aí eu termino o exercício. Como é que eu faço? O que tem aqui embaixo do 6? Tem o 1, né? Vou multiplicar cruzado aqui, primeira coisa. 1 vezes R vezes 15 vai dar 15R, concorda? 15R. 15R. R vezes 15 é 15R, vezes 1, 15R. Agora aqui eu tenho 6 que multiplica R mais 15. Olha lá, o 6 que multiplica R mais 15. Aqui eu vou fazer aquela coisa do chuveirinho, né? Os professores chamam de chuveirinho. A propriedade distributiva. Ó. Distributiva. Então eu vou multiplicar o 6 por tudo que está lá dentro. Então vai ficar 15R. 6 vezes R é 6 R's. 6 vezes 15 é 90. Agora, olha só, vou passar esse 6R para cá. Tudo que tem letra fica para o mesmo lado. 15 R's menos 6 R's igual a 90. Quanto é 15 coisas menos 6 coisas? 15 coisas menos 6 coisas. 15 coisas menos 6 coisas são 9 coisas. 9 R's igual a 90. Então, passa o 9 dividindo. 90 dividido por 9. Olha só que facinho. Quanto que é o R? O R vale 90 dividido por 9 é 10 ohms. Esta é a resposta. Esse é o valor do R desconhecido lá no circuito. Aqui. Aqui. Tem que valer 10 ohms. Beleza? Então, de novo, recapitulando. A corrente se divide em dois aqui. Para ela se dividir em dois, aqui embaixo tem que ser 10 e tudo isso aqui tem que ser 10. Tudo isso aqui tem que ser 10. Então, olha aqui. Ó. Toda essa parte de cima tem que ser 10. Aí eu juntei esses dois aqui. Eu sei que tem que ser 4 mais 6 para dar 10. Né? 4 mais 6 para dar 10. Então eu sei que esses dois aqui tem que dar 6. Resolvendo dois resistores, multiplica em cima, soma embaixo, sendo que o resistor equivalente vale 6. Aí foi matemática, né? Multipliquei cruzado, fiz distributiva, juntei o que tem letra para o mesmo lado, subtraí, passei o 9 dividindo e achei 10. Certo? Então olha aqui, ó. Se você for inspetor de engenharia, qualidade de produção de um produto eletrônico, e você vê isso aqui, e sabendo que aqui é 10, né? Você já pode dar uma bronca no seu funcionário que fez isso aqui, né? Para que colocar um resistor de 10 junto com um de 15 e um de 4, se você pode cortar tudo isso aqui, corta tudo isso, cadê? Tira tudo isso aqui, ó, tira tudo isso aqui e coloca esse de 10 aqui só. Só deixa o de 10 aqui. Pronto, aqui, ó, tira fora isso aqui. Certo? 10 ohms e 10 ohms. Pronto, você tem dois lados iguais. Tranquilo? Mas é claro, né? Isso aqui às vezes é obrigatório ser assim, porque às vezes é uma lâmpada, não é? É um outro dispositivo aqui qualquer que está consumindo energia, né? Um aquecedor.
certo? Então, dependendo do aparelho, vai ter que ser assim mesmo. Se for só resistores, daria para substituir toda essa parte de cima por um resistor de 10. E aí, dá no mesmo, ok? Beleza. Bom, mas aí você vai aprender os detalhes disso, vai aprender a montar e fabricar e montar lá na placa, no protoboard, no laboratório, né? Se você fizer sua faculdade de engenharia elétrica, você vai aprender muito bem como mexe com essas coisas. Vamos lá então, próximo exercício. Vamos aqui então com 843, ele diz assim, ó, isso é da FUVEST. Várias lâmpadas idênticas estão ligadas em paralelo a uma rede de alimentação de 110 volts. Então você tem aqui mais ou menos, só para desenhar aqui mais ou menos, né? Você tem várias lâmpadas, todas em paralelo assim. Bom, aqui no ponto, aqui no outro ponto. Fiz assim meio gambiarra, né? São várias, eu não sei quantas, mas são várias lâmpadas e eu sei que eles estão ligados a 110 volts. Isso aqui é a tensão U, né? U, 110 volts. Ok, aí diz mais. Sabendo que a corrente elétrica que percorre cada lâmpada é de 6/11 amperes, a corrente que passa em uma lâmpada só, a corrente que passa em uma lâmpada é de 6/11 amperes. Tá? É o que passa em cada lâmpada quando ele está ligado em 110 volts. Beleza. Aí diz assim, qual a potência dissipada em cada lâmpada? Qual é a potência em cada lâmpada? Bom, pessoal, primeira coisa, quando você tem equipamentos ligados em paralelo, todos eles estão na mesma tensão. Tá? Vocês lembram quando está em série assim, ó? Quando está em série, esse daqui tem uma tensão e esse aqui tem outra tensão, certo? Separado, cada um tem uma tensão. Mas quando eles estão em paralelo, assim, em paralelo, o mesmo U que tem o de baixo é o que tem o de cima, a mesma tensão. Se é 110 volts aqui embaixo, é 110 volts aqui em cima, tá? Então, vocês concordam comigo que se eu tenho várias lâmpadas ligadas, todas elas estão sob tensão de 110 volts. Ó, a mesma tensão em todas elas, tá? Então, eu sei que uma lâmpada, vou pôr uma lâmpada, ela tem corrente de 6/11 amperes e ela está sob uma tensão de 110 volts, ok? Aí ele quer saber qual é a potência dissipada em cada lâmpada. Então eu tenho que, pegando o I e o U, como é que eu calculo a potência? Bom, a gente acabou de ver as fórmulas, tem uma fórmula que é o π. Então, qual é a corrente que passa? 6/11. Qual é a tensão? 110 volts. 110 volts. Calculando isso aqui, ó. Se você pegar aqui 6 vezes 110, dá 660 dividido por 11. Se você pegar 66 dividido por 11, dá 6, né? Só que tem mais um zero, então 60 watts. 60 watts é a potência dissipada em cada lâmpada. Cada lâmpada, tá? Uma lâmpada. Essa aqui é a resposta da letra A. Depois ele diz assim, se a instalação das lâmpadas estiver protegida por um fusível que suporta até 15 amperes, então lá aqui no começo, aqui ó, aqui no início a gente vai colocar um fusível aqui, ligado aqui. Tá? O máximo que pode passar por ele é 15 amperes. Ok? Aí a pergunta é assim, quantas lâmpadas no máximo podem ser ligadas? Se você vai ligando várias lâmpadas em paralelo, vai ter que passar corrente para todo mundo. E a corrente que passa em cada lâmpada, nós vimos que é 6/11. Tá? Eu vou aumentando o número de lâmpadas, vai aumentando a corrente que vai chegando. Né? Vai aumentando a corrente aqui. Não pode passar de 15 amperes, não fusível queima. Então, vocês concordam comigo que a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho um número, que eu não sei quanto é de lâmpadas, que multiplicado por 6/11, que é a corrente de cada uma, ou seja, eu vou aumentando o número de lâmpadas, vai aumentando a corrente, então é uma multiplicação. Né? Se cada lâmpada é 6/11, eu multiplico pelo número de lâmpadas para saber quanto é a corrente. Só que esse número não pode ser maior do que 15. Não pode ser maior do que 15. Tudo bem? A gente pode até escrever assim como inequação. Assim, ó.
isso aqui vai me dar uma corrente que tem que ser menor ou igual a 15. Não pode passar disso. E aí como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou passar o 11 para lá multiplicando e o 6 dividindo. Então vai ficar, o número de lâmpadas não pode ser, tem que ser menor ou igual a 15 vezes 11 dividido por 6. Vamos fazer esse cálculo aqui. 15 vezes 11 vai dar isso aqui, 165 dividido por 6. Vou pegar o 16 aqui, dá 2, vai dar 12, sobra 4, baixa o 5. Tabuada do 6, o que está mais perto do 45? É o 42, né? 6 vezes 7 é 42, sobra 3. Coloca um zero, coloca a vírgula, 30 dividido por 6 dá 5. 27,5 é o número, é o N. O que é o N? É o número de lâmpadas. 27,5. Bom, você não tem meia lâmpada, né? Não tem meia lâmpada. Se você colocar 28 lâmpadas, passa a corrente. Queima o fusível. Então tem que colocar quanto? Como não pode ser número quebrado, no máximo 27 lâmpadas. 27 lâmpadas. Certo? É o máximo que você pode pôr. Se colocar 28, já vai passar desse 27,5, queima o resistor. Tudo bem? É isso. Resolvemos mais um. Vamos para o próximo. Vamos lá, esse aqui, acho que é o penúltimo. Universidade Federal do Paraná. No circuito elétrico mostrado na figura, calcule em watts a potência dissipada no resistor 1. Eu quero saber qual é a potência aqui, ó, no resistor 1. Tem os valores aqui, 8 ohms, 6, 6, e a DDP, ó, VA menos VB, isso aqui é U, né? U, é 33 volts. Eu vou redesenhar isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Aqui eu tenho um ponto A, e aí eu tenho um resistor aqui, que é o resistor 1, e ele diz que é 8 ohms. Aí eu cheguei aqui, ó, aqui é o ponto, isso aqui é A e aqui é B, então aqui é um ponto C, tá? Vamos chamar aqui de A, aqui de B, e ali o ponto C. Então, chegando no ponto C, divide em dois. Aqui vem um para cima e um para baixo. E os valores são 6 e 6 também. E aqui a saída, ponto B, né? Bom, aí o exercício diz o seguinte, ó. A DDP, a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 33 volts. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui, a tensão U é de 33 volts. Ok? Beleza. Bom, ele quer saber a potência aqui, ó. Para saber a potência aqui, eu vou precisar saber quanto que é a DDP aqui, ó, entre A e C. A DDP aqui, entre A e C, é diferente da DDP aqui, entre C e B. Cada pedaço tem uma DDP diferente. E a soma dos dois tem que dar 33. Tudo bem? Bom, eu poderia também descobrir a corrente elétrica I, que passa pelo 8 aqui, que é a corrente que chega, né? E posso encontrar o resistor equivalente de tudo também. Tá? Vamos começar por aí? Vamos achar aqui, ó, vou marcar de azul. Vamos substituir esses dois aqui, que estão em paralelo. Você sabe que dois resistores em paralelo cai pela metade. Cai pela metade. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o ponto A. A gente deixa quieto aqui por enquanto esse resistor de 8 ohms. Aqui nós temos o ponto C. E agora, substituindo aqueles dois ali, nós temos um resistor de 3, né? Cai pela metade, 3 ohms. Beleza? 33 volts aqui é a diferença entre o ponto A e o ponto B. Ok. Aí eu vou substituir agora por resistor equivalente, que eles estão em série, então substitui por um resistor só, que vale 8 mais 3, 11 ohms. Beleza? Esse aqui é o resistor equivalente. Como ele está a uma DDP de 33 volts, dá para a gente encontrar a corrente elétrica que passa aí no circuito. Corrente elétrica, vamos fazer assim, ó. I, UR, primeira lei. Então a corrente vai ser 33 volts dividido por, olha lá o equivalente, 11. Opa, aí é fácil, né? 33 dividido por 11 é 3. 3 amperes. 3 amperes é a corrente que chega, que passa pelo circuito. Aqui, ó, como ele chega aqui pelo A, né? Eu sei que aqui é 3 amperes. Eu já sei que esses 3 amperes vai passar pelo resistor 1. Né?
e o resistor 1 vale 8 ohms. Então, se eu sei que esse resistor 1, o R1, sobre o R1, eu sei que sobre o R1 eu tenho uma resistência de 8 ohms e uma corrente que eu acabei de calcular que deu 3 amperes, como é que eu calculo agora a potência dissipada? Usando essas duas letrinhas. Vou usar isso aqui, ó. Corrente ao quadrado vezes a resistência. O famoso piriri. Piriri, então, é 3 ao quadrado vezes 8. 3 ao quadrado é 9 vezes 8. A potência nesse resistor, então, é de 72 watts. 72 watts é a potência dissipada no resistor 1. Está passando uma corrente de 3 amperes, ele tem 8 ohms e ele tem 72 watts. Okay? Poderia até descobrir aqui, ó, a DDP separada dos dois, tá? Fazendo o URI. Se eu fizer o URI para cada pedaço aqui, ó, né? URI entre A e C, URI vai ser a resistência é 8, a corrente é 3. Então eu tenho aqui, ó, 24 volts. 24 volts. Se tudo é 33 e o primeiro pedaço é 24 volts, então a tensão entre o ponto C e B, que é esse pedaço aqui, ó, é o que falta. 24 até 33 é 6, 7, 8, 9. 9 volts. Certo? Só que o exercício não pediu essa parte, né? Mas daria para calcular também as voltagens de cada trecho aqui. E aí, se daqui até aqui é 9, então aqui é 9 e aqui é 9 também. Porque paralelo é a mesma tensão. Tudo bem? Beleza? É isso, vamos pro... Acho que é o último exercício agora, vamos lá. Bom, esse é o último exercício. Ele é bem complicadinho assim, nós vamos por partes, tá? Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Um circuito elétrico contém três resistores, R1, R2 e R3, e uma bateria de 12 volts com resistência interna desprezível. As correntes que percorrem os resistores R1, R2 e R3 são, respectivamente, essas aqui são as correntes elétricas, 20 mA, 80 mA, 100 mA. Sabendo que o resistor R2 tem resistência igual a 25 ohms, faça o que se pede. Esquematize o circuito elétrico. Tenho três resistores, que cada um tem a sua corrente, que está escrito ali. Eu sei que o circuito todo está sobre 12 volts, que é onde está ligada a bateria. E o resistor 2 tem uma resistência de 25 ohms. Pessoal, eu tenho algumas possibilidades aqui. Pode ser que os três estejam ligados em paralelo, assim, ó. Assim. Assim. E assim. Vamos supor que fosse assim. Eu tenho o R1, o R2 que eu sei quanto vale, que ele disse que é 25 ohms, e o terceiro que é o R3, que a gente não sabe quanto é. Ele disse que os terminais estão ligados a 12 volts. 12 volts. Isso aqui é a tensão, né? U. 12 volts. E ele diz as correntes, ó. Pode ser assim, ó. Ele diz lá que a corrente 1 é 20, o que passa é respectivo, né? R1, R2, R3 são nessa ordem, respectivamente, 20 mA, 20 mA, 80 mA, 80 mA de corrente aqui, e aqui embaixo 100 mA. Tá? E aí ele diz o seguinte, o resistor 2 vale 25 ohms, né? Tá aqui o valor. E 12 volts. Bom, vamos confirmar se isso aqui está certo. Se isso aqui estiver certo, olha só. Eu sei o valor da resistência e eu sei a DDP, 12 volts. Se tudo está a 12 volts, cada um desses aqui está a 12 volts. Então, esse R1 está a 12 volts, esse 25 está a 12 volts e o R3 também está a 12 volts. Porque vocês lembram que em paralelo, tudo tem a mesma tensão. Se está tudo em paralelo, tudo tem a mesma tensão. No caso, 12 volts. Vamos confirmar. Eu vou fazer o cálculo com U e com o R para ver se vai dar essa corrente aqui. Então, vamos lá. Para calcular aquela corrente ali, nós vamos fazer I, UR, assim, IUR. Vamos ver se vai dar os 80. A tensão é de 12 volts e a resistência é de 25 ohms. Fazendo esse cálculo aqui, pessoal, 12 dividido por 25, 12, eu vou fazer a calculadora aqui, não tá aparecendo para vocês, né? 12, opa, peraí, só um pouquinho.
12 dividido por 25. 0,48 amperes. Só que ele está em miliamperes, né? Se eu passar isso aqui para miliamperes, é multiplicar por 1000, vai dar 480 miliamperes. Tem que ser esta corrente, 12 volts com 25 ohms. Tá dando os 480 miliamperes? Não, né? Tá dando 80 miliamperes. Então, pessoal, atenção, não é esse tipo de ligação. Não está ligado assim, tá bom? Vamos para outra parte. Bom, se não está ligado assim, então como deve estar ligado? Vamos prestar atenção nas correntes aqui, ó. As correntes são de 20, de 80 mA e de 100 mA. Você repara que se você somar o resistor, a corrente do resistor 1 com a corrente do resistor 2, vai dar 20 com 80, vai dar 100, vai estar a corrente do resistor 3. Então dá para desconfiar que a corrente passa pelo resistor 3 e depois se divide entre o resistor 1 e 2. Ou o contrário, passa pelo resistor 1 e 2, depois se junta para passar pelo resistor 3. E aí vai ser o seguinte desenho, ó. Você tem aqui, ó, primeiro uma divisão, assim, e depois eles se juntam aqui, certo? E ele diz que aqui no resistor 3, ó, aqui no resistor 3, a corrente I é de 100 mA, que é o R3. Aqui no R2, onde é 25 ohms, tá na ordem lá, quer ver? Ó, R1 é 20, R2 é 80. Então no R2, que vale 25 ohms aqui, a corrente que passa aqui é de 80 miliampere. E aqui no R1, no caso, né? R1, a corrente aqui que passa aqui é de 20 miliampere. Se você somar essa corrente de 20 com a de 80, vai dar o 100 que está saindo ali, né? Você pode até chamar aqui de ponto A e aqui ponto B. E aqui é uma ligação de quantos volts? Esqueci. 20, né? Opa, peraí que travou tudo. Peraí. Cadê? 12 volts. 12 volts. Então aqui a tensão é de 12 volts. Beleza? Então é esse aqui é o esquema. Esse é o esquema que você tem que desenhar. Pode ser invertido também. Esse R3 aqui pode ficar do lado esquerdo também. Tanto faz, tá? Uma corrente de 100 que se divide em duas depois. Mas o esquema é esse aqui. Isso aqui é a resposta da letra A. Tá? Agora vamos ver a letra B. Calcule os valores das outras duas resistências. Eu quero saber o valor do R1 e quero saber o valor do R3. O que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Bom, pessoal, eu sei que tudo é 12, a corrente aqui é 100, eu não sei o valor desse R, eu sei aqui o valor dessa resistência e sei o valor dessa corrente aqui. Tá? Com esses dois valores aqui, ó, sabendo aqui o R e sabendo o I, eu consigo achar a tensão aqui que passa por esse resistor, que está ligado, que vai daqui até aqui, ó, né? Vou achar essa tensão aqui, U aqui. Então, vou até colocar um pontilhado aqui, ó. Eu vou achar esse U aqui, tá? Vou chamar de U1. Aqui, ó. Sabendo esse R e sabendo esse I. Ah, por que, professor? Porque o de baixo não vai precisar? Porque basta saber um deles, porque todos os resistores em paralelo estão sob a mesma tensão. Não é? Se eu achar a tensão de cima, a de baixo é a mesma. Então, vou usar aqueles valores ali em cima para achar a tensão. Então, esse U1 aqui, vou usar URI. URI. Para achar a tensão ali. Então, a tensão do resistor 1, ele vale 25, aliás, o resistor 2, né, vale 25, e a corrente é de 80 mA. Só que agora eu tenho que colocar em ampere o miliampere, então eu tenho que multiplicar por 1000. Né? 80 mA, aliás, desculpe, é dividir por 1000, né? Dividir por 1000. 80 mA dividido 80 dividido por 1000 vai dar 0,08. 80 dividido por 1000. É a mesma coisa que 8 dividido por 100, 8 centésimos está aqui. Agora vamos multiplicar isso aqui, 25 vezes 0,8. 25 vezes 0,08. Vai dar 2. 2. Então, quer dizer que a tensão U1 é de 2 volts. 2 volts, é só confirmar aqui. Fizer 25 vezes isso. 2 volts aqui, ó. Vou marcar de roxo aqui, ó.
2 volts. Agora, olha só, pessoal. Se tudo é 12, se tudo daqui até aqui é 12, tudo é 12, e o primeiro trecho é 2 volts, quanto sobrou aqui no final, ó? Quanto sobra aqui? Se tudo é 12 e a primeira parte eu calculei deu 2, sobra quanto aqui? Sobra, esse U2 aqui sobra 10 volts, certo? 10 volts com 2 volts, 12 volts. Tranquilo? Bom, beleza. Então agora o que dá para fazer? Sabendo que aqui é 10 volts, sabendo que aqui é 10 volts, que é esse pedaço aqui, ó, 10 volts é a tensão do resistor 3. Sabendo a corrente do resistor 3, eu vou achar a resistência 3. Como que eu vou fazer isso? Rui. Rui. Quanto é a tensão que nós vimos ali? 10 volts. E qual é a corrente? 100 mA. 100 mA se divide por 1000 também. 100 dividido por 1000 é 0,1. 0,1. Então quer dizer que o resistor 3, se dividir 10 por 0,1, vai dar 100. 100 volts. 100 volts é o valor do resistor 3. Tá bom? Achei o resistor 3. Falta achar o resistor 1 aqui, ó. Tá? O resistor 1, pessoal, nós acabamos de calcular aqui, ó, a tensão é de 2 volts. Ele está sobre uma tensão de 2 volts. Lembra? A gente achou 2 volts aqui em cima. E agora serve para o de baixo. Serve para baixo também. Então, eu vou colocar aqui, ó. O R1, que é o que eu vou calcular, vou usar Rui. Rui. Qual que é a tensão? 2 volts. Qual é a corrente? Que está aqui, ó, 20 mA. 20 mA você tem que dividir por 1000 também, né? Vai dar 0,02. Então, deixa eu só apagar esse 2 aqui. Esse V aqui não precisa pôr letra aqui agora. A gente vai calcular. 2 dividido por 0,2. Vou pegar a calculadora aqui. 2 dividido por 0,02. Vai dar 100. O R1, então, o R1 vale também 100 volts. 100 volts não, 100 ohms. 100 ohms. Essa é a resistência 1, que a gente não conhecia. E aqui também, R3, 100. Opa, coloquei errado ali, pessoal. Vocês devem ter visto aí, né? Deve ter ficado falando, professor, tá errado, tá errado. 100 ohms. 100 ohms. 100 ohms, 100 ohms. Ok? Beleza? O R1 e R3 valem 100 ohms. Esse é o mais chatinho, né? Então, se você aprendeu bem esse aqui, você tá o cara já. Ou tá a cara, né? Ou como é que o pessoal fala? No neutro, né? Caris. Pronto. Valeu, pessoal. É isso. Fizemos mais uma etapa aí. Ó, deu trabalho, hein? Porque eu gravei tudo. Tudo sem áudio. Levei 1 hora cada um para gravar. E aí, quando eu fui montar para mandar pro YouTube, cadê o áudio? Não tinha. Tive que. Aí fui lá tomar um café, descansei, pensei um pouco, né? Para não gritar, para não xingar. Aí voltei aqui, comecei de novo. Já até escureceu. E vou renderizar agora esse vídeo e mandar para o YouTube também. Segundo vídeo da semana. Valeu, pessoal. É isso. O ano está acabando. Semana que vem vou mandar mais uma avaliação, tá bom? Fazer as atividades, mandar as tarefas, as fotos das tarefas, marcar como concluído. Está valendo nota, tá? Eu quero ver tudo na minha página aqui, quando eu olhar todos os nomes, eu quero tudo verdinho, assim, ó, tudo devolvido, devolvido, devolvido. Isso vale nota, tá bom? Estamos fechando o ano. Vamos lá, pessoal. Mais uma forcinha aí, né? Falta pouco. Valeu? E então é isso. Não sei se a gente vai nem, não sei nem se a gente vai se ver nesse ano. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.